18. Londres, janeiro de 1941. Dolly tinha certeza de que nunca fora tão humilhada em toda a sua vida como naquela tarde no número 25. Ainda que vivesse até os 100 anos, sabia que não esqueceria a maneira como Henry e Vivian Jenkins ficaram encarando-a enquanto ela ia embora, aquela expressão perplexa e desdenhosa distorcendo suas feições. Eles quase conseguiram fazer Dolly se sentir como se ela não fosse mais do que a empregada de uma vizinha, que fora à casa deles em um vestido antigo que pegara emprestado do armário de sua patroa. Quase. Dolly, entretanto, era feita de matéria mais resistente do que isso, como o Dr. Rufus costumava dizer, você é uma em 1.000.000, Dorothy, realmente é. Na última vez que almoçaram juntos, 2 dias depois do que acontecera, ele se reclinara para trás em sua cadeira no Savoy e a examinara por cima de seu charuto. Diga-me, Dorothy, ele dissera, por que você acha que essa mulher, essa Vivian Jenkins, a tratou com tanto desprezo? Dolly balançara a cabeça pensativamente antes de lhe dizer o que agora acreditava. Acho que, quando se deparou com nós dois, o Sr. Jenkins e eu, ali juntos na sala de estar, Dolly desviou o olhar, ligeiramente envergonhada, ao se lembrar do modo como Henry Jenkins olhara para ela. Bem, eu havia me arrumado especialmente naquele dia, sabe, e acho que foi mais do que Vivian podia suportar. Ele balançara a cabeça compreensivamente e depois seus olhos se estreitaram, enquanto ele coçava o queixo. E como foi que você se sentiu, Dorothy, quando ela a destratou dessa forma? Dolly achou que iria chorar quando o Dr. Rufus lhe fez essa pergunta. Mas não chorou, sorriu corajosamente, cravando as unhas na palma das mãos e orgulhando-se da maneira como conseguira manter o autocontrole quando disse: eu me senti mortificada, Dr. Rufus, e muito, muito magoada. Acho que nunca fui tão ofendida, e por alguém que eu considerava uma amiga. Eu realmente me senti. Pare agora mesmo, no quarto profusamente iluminado de Campden Grove número 7, Dolly sobressaltou-se quando Lady Gwendolen chutou um minúsculo pé libertando-o das mãos de Dolly e gritou, você vai arrancar meu dedo fora se não tomar cuidado, sua tola. Dolly notou com pesar o triângulo branco, minúsculo, onde a unha rosada da velha senhora estivera. Foram os pensamentos em Vivian que haviam causado aquilo. Dolly lixara com muito mais força e rapidez do que deveria. Sinto muito, Lady Gwendolen, disse, vou ser mais delicada. Já basta disso. Vá pegar minhas balas, Dorothy. Passei uma noite horrível. Essas malditas receitas do racionamento, patinho de vitela com repolho roxo cozido para o jantar. Não é de admirar que eu tenha ficado me virando de um lado para o outro, sonhando com coisas horripilantes. Dolly obedeceu, esperando pacientemente enquanto a velha dama remexia no saco de balas para escolher o maior caramelo. A humilhação passara rapidamente a indignação e vergonha, para chegar a uma raiva explosiva. Ora, Vivian e Henry Jenkins tinham simplesmente a chamado de ladra e mentirosa, quando tudo que ela quis foi devolver o precioso cordão de Vivian. A ironia era quase insuportável, que fosse Vivian, a que estava traindo o marido pelas costas, mentindo para todos que se importavam com ela, pedindo a quem não se importava que não revelasse seus segredos, a lançar seu julgamento frio e maldoso sobre Dolly, a mesma pessoa que se levantara em sua defesa tantas vezes, quando outras falavam mal dela. Bem, Dolly franziu a testa com determinação enquanto guardava a lixa de unhas e arrumava a mesinha de cabeceira, ia dar um basta naquilo. Dolly arquitetara um plano. Não falara com Lady Gwendolen, ainda não, mas quando a velha senhora soubesse o que acontecera, que sua jovem amiga fora traída daquela maneira.
Dolly tinha certeza de que ela daria a sua bênção. Dariam uma grande festa quando a guerra terminasse, um acontecimento grandioso, um incrível baile de máscaras, com fantasias, lanternas e engolidores de fogo. Todas as pessoas mais importantes da alta sociedade estariam presentes, haveria fotografias na Adelaide e o evento seria comentado por muitos anos. Dolly já podia imaginar os convidados chegando em Camden Grove, elegantemente vestidos e desfilando pela frente do número 25 onde Vivian Jenkins ficaria observando da janela, sem ter sido convidada. Enquanto isso, estava fazendo todo o possível para evitar o casal. Havia algumas pessoas, Dolly aprendera, que era melhor não conhecer. Não era difícil se esquivar de Henry Jenkins, Dolly nunca o via muito, de qualquer forma, e ela conseguira ficar longe de Vivian afastando-se do WVS. Fora um alívio, na verdade, com um único golpe, ela se livrara do jugo da senhora Vadingham e recuperara o tempo para se dedicar mais plenamente a manter Lady Gwendolen feliz. E fora melhor assim, como se viu. No outro dia, a uma hora em que normalmente estaria trabalhando na cantina, Dolly estava massageando as pernas com cãibra de Lady Gwendolen quando a campainha tocou. A velha dama girou o pulso em direção à janela e disse a Dolly para espiar e ver quem viera incomodá-la àquela hora. Dolly, no começo, receara que pudesse ser Jimmy, ele já fora visita lá algumas vezes, durante o dia, quando, graças a Deus, não havia mais ninguém em casa e ela pudera evitar uma cena, mas não era ele. Quando Dolly espreitou pela janela do quarto de Lady Gwendolen, as vidraças cruzadas de fita adesiva como proteção contra as explosões, ela viu Vivian Jenkins embaixo, olhando por cima do ombro, como se fosse impróprio para a sua posição social estar tocando a campainha do número 7 e tivesse vergonha até mesmo de ser vista nas soleiras da porta. Dolly ficou afogueada no mesmo instante porque sabia o motivo da presença de Vivian ali, era o tipo de maldade mesquinha que Dolly passara a esperar dela. Vivian pretendia relatar a Lady Gwendolen os hábitos de furtar de sua criada. Dolly podia imaginar Vivian, elegantemente sentada na surrada poltrona de chintz encardido ao lado da cama da velha senhora, as pernas longas e esbeltas cruzadas, inclinando-se para a frente de forma conspiratória para deplorar a qualidade dos empregados domésticos atualmente. É tão difícil encontrar alguém de confiança, não é, Lady Gwendolen? Ora, nós tivemos esse mesmo dissabor recentemente. Enquanto Dolly observava Vivian na entrada, ainda olhando para trás por cima do ombro, a grande dama berrou de sua cama. Bem, Dorothy, eu não vou viver para sempre. Quem é? Dolly reprimiu um tremor de pânico e disse, no tom mais despreocupado possível, que era apenas uma mulher qualquer arrecadando roupas para caridade. Lady Gwendolen fez um muxoxo. Não atenda. Ela não vai botar as mãos sujas no meu quarto de vestir. Dolly ficou feliz em aquecer, de pleno acordo. Ahá! Dolly sobressaltou-se. Sem perceber, ela havia se aproximado da janela e olhava, fixamente e sem expressão, para o número 25. Ahá! Ahá! Virou-se e se deparou com Lady Gwendolen fitando-a intensamente. Suas bochechas estavam infladas, tentando acomodar o enorme caramelo, e ela batia a bengala de um lado para o outro em cima da cama para chamar a atenção. O que foi, Lady Gwendolen? A velha senhora passou os braços em volta do corpo e tremeu, como se estivesse congelando. Está com um pouco de frio? Ela balançou a cabeça várias vezes. Dolly disfarçou um suspiro com um sorriso de complacência, ela acabara de remover as cobertas após reclamações de superaquecimento, e dirigiu-se à cama. Vamos acomodá-la melhor, está bem.
Lady Gwendolen fechou os olhos e Dolly começou a puxar as cobertas para cima, mas a tarefa não se mostrou simples. A movimentação da velha dama com a bengala embolara a roupa de cama e um cobertor ficara preso sob sua perna. Dolly correu para o outro lado da cama e puxou a coberta com toda a força para soltá-la. Mais tarde, ela olharia para trás e culparia o pó pelo que aconteceu em seguida. Na hora, entretanto, ela estava ocupada demais arfando e puxando para perceber. Finalmente, o cobertor se soltou e Dolly sacudiu-o, estendendo-o o mais alto possível para enfiá-lo sob o queixo da velha senhora. Quando dobrava a barra do cobertor, Dolly espirrou com uma força dramática. Achim! Lady Gwendolen sacudiu-se com o susto e seus olhos se arregalaram. Dolly desculpou-se, coçando a ponta de seu nariz. Piscou para clarear a vista lacrimejante e então viu que a grande dama começara a debater-se, agitando os braços como um passarinho assustado. Lady Gwendolen, ela disse, aproximando-se. O rosto da velha senhora ficara roxo como uma beterraba. Lady Gwendolen, querida, o que foi? Um som rouco e arranhado saiu da garganta de Lady Gwendolen e sua pele ficou escura como uma berinjela. Ela se debatia freneticamente agora, apontando para sua garganta. Algo a estava impedindo de falar. O caramelo, Dolly compreendeu com uma arfada, estava engastalhado como uma rolha na garganta de Lady Gwendolen. Dolly não sabia o que fazer. Ficou desesperada. Sem pensar, enfiou os dedos na boca de Lady Gwendolen, tentando arrancar a bala. Não conseguia alcançá-la. Dolly entrou em pânico. Será que deveria bater nas costas da velha senhora? Ou apertá-la pela cintura? Dolly tentou as duas medidas, o coração disparado, os ouvidos latejando. Tentou levantar Lady Gwendolen, mas ela era muito pesada, sua colcha de seda muito escorregadia. Está tudo bem, Dolly ouviu-se dizendo, enquanto lutava para não soltá-la, vai dar tudo certo. Continuou repetindo isso, tentando suspendê-la com todas as suas forças, enquanto Lady Gwendolen se debatia em seus braços. Está tudo bem. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Até que Dolly finalmente perdeu o fôlego e parou de falar, e quando o fez, percebeu que sua companheira ficara mais pesada, que já não se debatia nem arquejava tentando respirar, que tudo ficara estranhamente quieto. Então, fez-se um silêncio absoluto no suntuoso quarto, exceto pela respiração de Dolly e pelos estranhos estalos da cama quando ela esgueirou-se debaixo de sua patroa morta e deixou o corpo ainda quente afundar-se para trás em sua costumeira posição. O médico, quando chegou, ficou parado na beira da cama e declarou que se tratava de um caso óbvio de morte natural. Olhou para Dolly, que segurava a mão fria de Lady Gwendolen, enxugando os olhos com um lenço, e acrescentou: ela sempre teve um coração fraco. Escarlatina quando criança. Dolly contemplou o rosto de Lady Gwendolen, especialmente severo na morte, e balançou a cabeça. Ela não mencionara nem o caramelo nem o espirro, não parecera haver nenhuma razão para isso. Não mudava nada e ela teria parecido uma idiota, falando bobagens sobre balas e espirros. A bala se dissolvera, de qualquer modo, no tempo que o médico levou para atravessar as ruas destruídas pelos ataques aéreos da noite anterior. Vamos, vamos, minha querida, o médico disse, dando uns tapinhas na mão de Dolly, sei que gostava dela. E ela também de você, devo acrescentar. A seguir, ele recolocou o chapéu na cabeça, pegou sua maleta e disse que deixaria o nome da funerária preferida da família Caldicott na mesa lá embaixo.
O derradeiro testamento de Lady Gwendolyn foi lido na biblioteca do número 7 de Campden Grove no dia 29 de janeiro de 1941. Estritamente falando, não precisaria em absoluto ter sido lido, não publicamente, uma carta discreta a cada pessoa mencionada no testamento era a preferência do advogado, Sr. Pemberley. Ele sofria terrivelmente de medo do palco, mas Lady Gwendolyn, com uma queda para o drama, insistira. Dolly não se surpreendeu, como uma das beneficiárias, com o convite para comparecer à leitura do testamento. O ódio de Lady Gwendolyn por seu único sobrinho não era nenhum segredo, e que melhor maneira de puni-lo de seu túmulo do que negar-lhe sua esperada herança e fazê-lo sofrer pela vergonha pública de ver toda a fortuna passar para outras mãos. Dolly se vestiu com esmero, exatamente como Lady Gwendolyn teria desejado que ela o fizesse, ansiosa pelo papel de grande herdeira, porém sem parecer interessada demais. Estava nervosa enquanto esperava que o Sr. Pemberley desse prosseguimento à cerimônia. O pobre homem gaguejava e balbuciava pelos artigos preliminares, sua mancha de nascença ainda mais vermelha ao lembrar aos presentes Dolly Lord Wolsey, que a vontade de sua cliente, tendo sido ratificada por ele próprio, um advogado qualificado e imparcial, era imperiosa e definitiva. O sobrinho de Lady Gwendolyn era um homem corpulento e mal encarado, e Dolly esperava que ele estivesse ouvindo atentamente os avisos legais. Imaginava que ele não iria ficar nem um pouco satisfeito quando descobrisse o que sua tia havia feito. Dolly tinha razão. Lord Peregrine Wolsey chegou às raias da apoplexia quando o testamento foi finalmente lido. Ele era um cavalheiro impaciente, para dizer o mínimo, e começara a soltar fumaça pelos ouvidos muito antes do Sr. Pemberley sequer terminar os preâmbulos. Dolly podia ouvi-lo bufar e resfolegar a cada nova frase que não começava com "É meu desejo e vontade legar a meu sobrinho, Peregrine Wolsey". Por fim, após um longo tempo, o advogado respirou fundo, tirou um lenço do bolso para enxugar a testa e passou a tarefa de distribuição das benesses de sua cliente. Eu, Gwendolyn Caldecott, revogando todos os testamentos feitos por mim anteriormente, deixo à mulher de meu sobrinho, Peregrine Wolsey, todo o meu guarda-roupa, e ao meu próprio sobrinho, todo o conteúdo do guarda-roupa do meu falecido pai. O que? O sujeito rugiu tão repentinamente que cuspiu o toco de seu charuto. Qual é o maldito significado de tudo isso? Por favor, Lord Wolsey, falou o Sr. Pemberley, atabalhoadamente, sua mancha de nascença ficando ainda mais escura, peço-lhe por favor, espere em silêncio até eu terminar. Ora, eu vou processá-lo, desgraçado. Sei que foi você que ficou enchendo os ouvidos de minha tia. Lord Wolsey, por favor, eu lhe rogo. O Sr. Pemberley continuou sua leitura, encorajado por um amável sinal de Dolly com a cabeça. Deixo o restante de meus bens e propriedades, reais, pessoais e mistos, inclusive minha residência em Campden Grove 7, Londres, à exceção de alguns itens abaixo relacionados ao abrigo de animais Kensington, cujo representante não pôde hoje comparecer. E foi nesse ponto que Dolly parou de ouvir qualquer coisa que não o repicar ensurdecedor dos sinos da traição em seus ouvidos. Lady Gwendolyn, é claro, tinha feito uma provisão para minha jovem acompanhante, Dorothy Smeaton, mas Dolly estava em estado de choque e perturbada demais para ouvir quando o dispositivo foi lido. Somente mais tarde naquela noite, na privacidade de seu próprio quarto, quando se debruçou sobre a carta que o Sr.
Pemberley colocara em suas mãos trêmulas enquanto se esquivava das ameaças de Lord Wolsey, é que ela compreendeu que sua herança compreendia uma pequena seleção de casacos do quarto de vestir no andar superior. Dolly reconheceu imediatamente os itens relacionados. À exceção de um casaco de pele, branco, um pouco surrado, ela já havia doado todos eles, nas caixas de chapéu que tão alegremente entregara à arrecadação de roupas que Vivian Jenkins organizara no WVS. Dolly estava lívida. Fervia de raiva. Depois de tudo que fizera por aquela mulher, as incontáveis afrontas que fora obrigada a aturar, as sessões de limpeza de ouvidos e unhas dos pés, o veneno que destilava por qualquer motivo. Não sofrera de bom grado, Dolly jamais afirmaria isso, mas sofrera ainda assim, e para nada. Abrira mão de tudo por Lady Gwendolen, achara que era considerada da família, fora levada a acreditar que uma grande herança a aguardava, recentemente pelo Sr. Pemberley, mas também pela própria Lady Gwendolen. Dolly não conseguia entender o que podia ter acontecido para fazê-la mudar de ideia. A menos que, a resposta caiu como uma guilhotina, rápida e absoluta. Dolly respirou fundo. Suas mãos começaram a tremer e a carta do advogado caiu no chão. Mas é claro, tudo fazia sentido. Vivian Jenkins, aquela mulher desprezível, fizera uma visita à Lady Gwendolen, afinal. Era a única explicação. Ela deve ter sentado à sua janela, aguardando uma oportunidade, uma das raras ocasiões nos últimos 15 dias em que Dolly não tivera escolha senão deixar a casa para atender algum pedido de sua patroa. Vivian esperara e então atacara. Sentara-se com Lady Gwendolen, enchendo sua cabeça de mentiras maldosas sobre Dolly, ela que sempre zelara pelos melhores interesses da grande dama. A primeira providência do abrigo de animais Kensington como proprietário de Campden Grove 7 foi entrar em contato com o Departamento de Guerra e insistir que fossem arranjadas outras acomodações para as funcionárias atualmente instaladas na casa. A residência seria imediatamente adaptada para utilização como hospital veterinário e centro de resgate de animais. A decisão não preocupou Kitty e Louisa, que se casariam com seus respectivos pilotos da RAF, com diferença de apenas alguns dias, no começo de fevereiro. As outras duas continuaram tão indiscerníveis na morte como eram em vida, atingidas por uma bomba quando saltitavam de braços dados, a caminho de um baile em Lambeth, em 30 de janeiro. O que deixava apenas Dolly. Não era fácil encontrar um quarto em Londres, não para alguém que se acostumara às melhores coisas da vida, e Dolly visitou 3 dependências escolhidas antes de voltar para a pensão de Notting Hill em que morara anos antes, nos dias em que era vendedora de loja, quando Campden Grove era apenas um nome no mapa e não o repositório dos grandes sonhos e decepções de sua vida. A senhora White, a viúva proprietária de Hillington Place 24, ficou encantada em ver Dolly outra vez, embora, ver, fosse uma descrição otimista demais, a velha matraca era cega como um morcego sem os seus óculos, e mais encantada ainda em anunciar que o antigo quarto de Dolly ainda estava disponível, assim que ela lhe entregasse seu carnê de bônus de guerra e de cupons de racionamento de comida, é claro. Não era de admirar que o quarto ainda estivesse livre. Havia poucas pessoas, Dolly tinha certeza, mesmo na Londres da guerra, que estivessem tão desesperadas por um lugar para morar que concordassem em pagar um bom dinheiro para dormir entre aquelas paredes. Era mais um adicional, na verdade, do que um aposento, o que restara de um quarto de dormir que fora dividido em 2 partes desiguais. A janela ficara com a outra parte, deixando uma área muito pequena, muito escura, mais parecida com um closet, no lado de Dolly da parede.
Havia espaço somente para uma cama estreita, uma mesinha de cabeceira, uma pia minúscula e pouca coisa mais. Ainda assim, a falta de luz e de ventilação mantinha o preço mais baixo, e Dolly não tinha muitos pertences. Tudo o que possuía estava na mala que levara com ela quando deixou a casa de seus pais, há 3 anos. Uma das primeiras coisas que fez ao chegar foi arrumar seus 2 livros, A Musa Relutante e o livro de ideias de Dorothy Smeaton, na única prateleira, acima da pia. Parte dela não queria ver nunca mais o livro de Jenkins, mas restavam-lhe tão poucos bens e Dolly gostava tanto de itens especiais, que não suportava a ideia de se livrar dele. Ainda não. Em vez disso, virou-o, de modo que a lombada ficasse voltada para a parede. O arranjo ainda lhe parecia um pouco tristonho, então Dolly acrescentou a leica que Jimmy lhe dera em um aniversário. Dolly nunca se interessara muito por fotografia, exigia muita imobilidade e tempo de espera para Dolly, mas o quarto estava tão vazio e espartano que ela teria exibido orgulhosamente um toalete portátil, se tivesse. Por fim, pendurou num cabide o casaco de pele que herdara e colocou-o no gancho atrás da porta, tanto melhor que poderia vê-lo onde quer que estivesse no minúsculo quarto. Aquele velho casaco branco tornara-se, de certo modo, o símbolo de todos os sonhos de Dolly que haviam se reduzido a frangalhos. Olhou fixamente para ele, sua raiva cresceu e ela lançou todo o ódio que sentia por Vivian Jenkins na pele surrada do casaco. Dolly arranjou emprego numa fábrica de munições próxima porque a senhora White não hesitaria em despejá-la se ela não fizesse seu pagamento semanal e porque era o tipo de trabalho que podia ser feito sem que fosse necessário dedicar-lhe mais do que 1% de sua atenção. O que deixava o resto da mente de Dolly livre para se concentrar nos males feitos a ela. Voltava para casa à noite, forçava-se a engolir um pouco da mistura de carne enlatada da senhora White e depois deixava as outras moças rindo de histórias sobre seus namorados e gritando com Lord Ho-Ho no rádio, enquanto ela ia para sua cama estreita e fumava os últimos maços de cigarros que lhe restavam, pensando em tudo que havia perdido, sua família, Lady Gwendolen e Jimmy. Pensava, também, na maneira como Vivian dissera, eu não conheço esta mulher. Sua mente sempre voltava a essa frase, e ela via Henry Jenkins indicando-lhe a porta de saída, e sentia novamente as ondas de frio e calor, de raiva e vergonha, percorrerem seu corpo. E assim continuou, dia após dia, sempre o mesmo, até que certa noite, em meados de fevereiro, as coisas aconteceram de modo diferente. A maior parte do dia tinha sido igual aos outros. Dolly trabalhara uma dupla jornada na fábrica e depois parara para jantar em um British Restaurant, como eram chamadas as cantinas comunitárias criadas pelo governo durante a guerra, porque ela simplesmente não aguentava mais a horrível comida da senhora White. Ficou lá sentada no canto até o lugar fechar, observando todos os outros clientes por trás de seu cigarro, especialmente os casais, enquanto roubavam beijos por cima das mesas e riam como se o mundo fosse um bom lugar. Dolly mal se lembrava de se sentir desse modo, alegre, feliz e cheia de esperança. Na volta para casa, tomando um atalho por uma viela enquanto os bombardeiros roncavam ao longe, Dolly tropeçou na escuridão do blackout. Ela havia deixado sua lanterna em Campden Grove quando tivera que sair culpa de Vivian, e caiu dentro de uma cratera de bomba. Dolly torceu o tornozelo e seu joelho sangrou através do rasgo produzido em suas meias de nylon novas, mas foi seu orgulho que sofreu o maior golpe. Teve que ir mancando por todo o caminho de volta à pensão da senhora White. Dolly recusava-se a chamá-la de casa, isso lhe fora roubado, culpa de Vivian, no frio e na escuridão, e quando finalmente chegou, a porta já estava trancada às 7 chaves.
A senhora White levava o horário de recolher muito a sério, não para barrar a entrada de Hitler, apesar de ter grande receio de que o endereço de Rillington Place 24 fosse o primeiro na lista das forças invasoras, mas para fazer de exemplo aquelas entre as suas inquilinas que gostavam de uma noitada de farra. Dolly cerrou os punhos e foi mancando pelo beco lateral ao prédio. Seu joelho ardia e ela contraiu-se de dor ao escalar o muro, usando o velho ferrolho de metal do portão dos fundos como apoio para os pés. O blackout tornava tudo ainda mais escuro do que o normal e não havia lua nessa noite, mas ela conseguiu atravessar a confusão do quintal e alcançar a janela do depósito que tinha uma tranca fraca. Com o maior cuidado possível, Dolly forçou-a com o ombro, até que a tranca cedeu e ela pôde empurrá-la para cima e passar pela janela. O corredor cheirava a gordura rançosa e carne velha e estragada. Dolly prendeu a respiração enquanto galgava os degraus encardidos. Quando chegou ao primeiro andar, notou uma fina faixa de luz sob a porta dos aposentos da senhora White. Ninguém sabia ao certo o que se passava por trás daquela porta, apenas que era rara a noite em que a luz da senhora White se apagava antes que a última inquilina tivesse voltado. No que dizia respeito a Dolly, ela podia estar comungando com os mortos ou enviando mensagens de rádio secretas para os alemães, e francamente ela não se importava. Desde que isso mantivesse a senhoria ocupada, enquanto suas inquilinas festeiras entravam sorrateiramente para dormir, todos ficavam satisfeitos. Dolly continuou ao longo do corredor, tomando um cuidado extra para evitar as tábuas rangentes do assoalho, abriu a porta do quarto, entrou e fechou-se ali dentro. Somente então, com as costas pressionadas com força contra a porta, foi que Dolly finalmente rendeu-se à dor latejante que crescera em seu peito a noite inteira. Sem sequer largar a bolsa no chão, ela começou a chorar, soluçando como uma criança, lágrimas quentes e abundantes, de vergonha, dor e raiva. Olhou para sua roupa suja, o joelho ferido, o sangue que se misturara à terra e se espalhara por toda parte. Piscou através das lágrimas escaldantes para assimilar o pequeno quarto sombrio e nu, a colcha com buracos, a pia com manchas marrons em volta do ralo, e percebeu com esmagadora certeza a ausência de qualquer coisa em sua vida que fosse boa, preciosa ou verdadeira. Ela sabia, também, que tudo era culpa de Vivian Jenkins, tudo, a perda de Jimmy, a destituição de Dolly, seu emprego enfadonho na fábrica. Até mesmo o acidente desta noite, o joelho ferido e as meias estragadas, ficar trancada para fora da pensão, ter que sofrer o insulto de arrombar um lugar onde pagava um bom dinheiro para morar. Nada disso teria acontecido se Dolly não tivesse colocado os olhos em Vivian, se não tivesse se oferecido para devolver aquele cordão, se não tivesse tentado ser uma boa amiga para uma mulher tão desprezível. O olhar cheio de lágrimas de Dolly recaiu na prateleira onde estava o livro de ideias. Viu a lombada do livro, e a dor e a tristeza se avolumaram em seu peito a ponto de explodir. Dolly se lançou sobre o livro. Sentou-se no chão com as pernas cruzadas, os dedos folheando as páginas atropeladamente, até chegar a uma parte onde, com tanto carinho, havia reunido e colado as fotografias de Vivian Jenkins em eventos sociais. Eram fotos sobre as quais havia se debruçado anteriormente, memorizando e sorvendo cada detalhe. Não podia acreditar que tivesse sido tão idiota, que tivesse se deixado iludir daquela maneira. Com todas as forças que pôde reunir, Dolly arrancou aquelas páginas do livro. Canalizou toda a sua raiva para a tarefa, rasgou-as como um gato selvagem, transformando as imagens daquela mulher em pedacinhos de papel, destruindo a maneira fria e reservada com que encarava a câmera, sem nunca sorrir abertamente.
Vejamos como Vivian Jenkins se sente sendo tratada como lixo. Dolly estava empenhada em continuar rasgando, teria prazer em continuar a noite inteira, quando algo chamou sua atenção. Ficou paralisada, examinando mais de perto o pedaço de papel em sua mão, respirando pesadamente. Sim, lá estava. Em uma das fotografias, o medalhão deslizara de dentro da blusa de Vivian e era claramente visível, pousado de lado, sobre os babados de seda. Dolly tocou o lugar com a ponta do dedo e expirou com uma arfada ao sentir novamente a vergonha do dia em que fora devolver o medalhão. Deixando o pedaço de papel cair no chão ao seu lado, Dolly recostou a cabeça para trás, contra o colchão, e fechou os olhos. Sua cabeça girava. Seu joelho doía. Estava exausta, esgotada. Com os olhos ainda fechados, pegou o maço e acendeu um cigarro, fumando-o quieta e em silêncio. Tudo ainda era tão recente. Dolly reviu toda a cena mentalmente, a surpresa de ser admitida na casa por Henry Jenkins, as perguntas que ele lhe fizera, suas óbvias suspeitas sobre as andanças de sua mulher. O que teria acontecido, ela se perguntou, se tivessem tido mais algum tempo juntos. Já estava na ponta de sua língua corrigi-lo naquele dia, explicar como funcionavam os turnos na cantina. E se tivesse feito isso? E se tivesse tido a oportunidade de dizer, ora, não, senhor Jenkins, receio que não seja possível. Não sei o que ela lhe disse, mas Vivian não se apresenta para trabalhar na cantina mais do que, uma vez por semana. Mas Dolly não dissera isso, não dissera nada, não é mesmo? Desperdiçara a única oportunidade que tivera de fazer Henry Jenkins saber que não estava imaginando coisas, que sua mulher estava de fato mais envolvida em outros afazeres do que ele gostaria. Jogara fora a única chance de colocar Vivian Jenkins no meio de uma grande confusão causada por ela própria. Porque certamente não podia contar a ele agora, não é? Não era provável que Henry Jenkins lhe desse atenção, não agora que, graças a Vivian, ele achava que ela era uma criada e uma ladra, não agora que sua situação estava tão precária e certamente não sem nenhuma prova. Era inútil, Dolly soltou uma longa e desanimada baforada de fumaça. A menos que ela pegasse Vivian com um homem que não era seu marido, a menos que conseguisse uma foto dos dois juntos, uma imagem que confirmasse todos os temores de Henry, era inútil. E Dolly não tinha tempo de se esconder em becos escuros, convencer a recepcionista a admiti-la em hospitais desconhecidos e de algum modo estar de prontidão exatamente no lugar certo e na hora certa. Talvez, se ela soubesse onde e quando Vivian se encontraria com seu médico, mas quais eram as chances de... Dolly arfou e sentou-se completamente ereta. Era tão simples que teve até vontade de rir. Ela realmente riu. Durante todo esse tempo, ficara remoendo o quanto todo o episódio fora injusto, desejando que houvesse algum modo de consertar as coisas, enquanto a oportunidade perfeita estivera bem à sua frente.